Olá, boa noite ou bom dia, isso depende muito do horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? O nosso grupo ele ficou responsável por falar sobre os distúrbios alimentares em bovinos. Ele é composto pelo Alessandro, por mim, Isabela e pela Renata, né? A gente vai falar sobre alguns distúrbios nutricionais que acontecem em bovinos, que são vários, né? A gente trouxe alguns temas, ainda mais quando se trata de animal de produção. A gente sabe que muitas doenças podem acometer, né? A gente vai falar um pouco sobre as doenças que a gente trouxe, a gente também vai falar um pouco sobre o tratamento e os impactos econômicos, entre outras coisas. Vou falar um pouco sobre o timpanismo, que ele é o acúmulo excessivo de gases dentro do rumen e do retículo. E ele é causado pela fermentação anormal, que pode levar à distensão abdominal e compromete o sistema circulatório e respiratório. E temos dois tipos de timpanismo, o espumoso e o gasoso. O espumoso, ele é o consumo de forragens ricas em proteínas solúveis que se estabilizam dentro do rumen, causando essas espumas. Já o timpanismo gasoso, ele é o bloqueio físico ou funcional da eructação, que seria o arroto, que frequentemente é causado pela obstrução esofágica ou uma doença do sistema nervoso. E alguns dos sintomas são a distensão abdominal, principalmente do lado esquerdo, dificuldade respiratória, a prostração, em alguns casos mais graves, a morte, né? E temos 3 estágios, o leve, moderado e o grave. O leve normalmente não tem comprometimento sistêmico. Já o moderado tem uma dificuldade de respirar e um desconforto. Já o grave, ela é a prostração e pode levar também à morte. Algum dos tratamentos seria a sonda esofágica, né, para poder liberar os gases, que no caso é timpanismo gasoso, e o uso de antiespumantes como óleo vegetal, que é para o timpanismo espumoso. Também se precisar trocar a dieta do animal, né? E em casos mais graves, a troca do flanco esquerdo, para poder ajudar o animal, né? A prevenção é evitar as mudanças bruscas da dieta, introduzir regularmente forragens frescas, ricas em proteínas, e o uso de antiespumantes nas dietas de riscos. E todas essas doenças, elas vão ter algum impacto econômico, que no caso do timpanismo é a redução na produção de leite e ganho de peso, aí o custo do tratamento emergencial, né, e a mortalidade em casos severos. Olá, pessoal. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a acidose ruminal. A acidose ruminal ela é uma condição metabólica causada pela ingestão excessiva de carboidratos fermentáveis, levando à produção de ácido láctico e à redução do pH ruminal. Uma das causas da acidose é o consumo excessivo de grãos ou concentrados ricos em amido e dieta pobre em fibra. Os sintomas da acidose ruminal é a redução da ruminação e apetite, diarreia com cheiro ácido, fraqueza e desidratação, e em casos graves ela pode levar a choque e morte. A acidose ela é dividida em 3 estágios. É o estágio clínico, estágio subclínico e casos graves. E estágios graves, desculpa. No estágio subclínico, ela tem uma queda leve de pH ruminal, sem sintomas visíveis. Já na clínica, ela tem sintomas de mal-estar e redução na produção. E nos casos graves, tem prostração, acidose sistêmica e morte. O tratamento da acidose ruminal ele é feito através do fornecimento de bicarbonato de sódio oral ou intravenoso, administração de líquidos para reidratação, o uso de probióticos e antiácidos e ajuste na dieta para aumentar a fibra. E a prevenção é através de um fornecimento de uma dieta balanceada, com fibra suficiente, a indução gradual de concentrados e o uso de tamponantes como bicarbonato na dieta. Os impactos econômicos que a acidose causa é a perda na produção de leite e carnes, gastos com intervenções e mortalidade. A intoxicação por ureia ocorre, né,
quando é fornecido um excesso muito grande de nitrogênio não proteico para aquele animal, ou quando aquele animal consome um excesso muito grande de ureia sem querer. Lembrando que a ureia ela é convertida em amônia, né, no rumen. Quando essa amônia fica muito tempo dispersa naquele conteúdo ruminal, ela é absorvida na corrente sanguínea, gerando assim um quadro de alcalose metabólica. Lembrando que os animais que ficam muito tempo em jejum ou que consomem pouco carboidrato têm uma tendência maior a agravar o seu caso, né, a sua situação. Em relação, né, aos animais que têm mais predisposição até essa intoxicação por ureia, geralmente são os animais de pastejo, os ruminantes que ficam soltos. Por quê? O pH ruminal deles já é um pouco mais alto, por volta de 6,6, né? E eles também têm bactérias SC, que são bactérias que degradam fibras. Por conta dessas bactérias degradarem fibras, elas demoram um pouco mais a se colonizarem no conteúdo ruminal e demoram um pouco mais a fazer a fermentação, ajudar na fermentação daquele rumen, gerando assim uma quantidade muito grande de amônia naquele conteúdo ruminal, que essa quantidade de amônia ela é absorvida na corrente sanguínea, gerando assim um quadro de alcalose metabólica. Já os animais, né, de confinamento, os ruminantes que ficam presos, eles já têm um pH ruminal mais baixo, que é por volta de 6,2, e eles têm bactérias NSC, que são bactérias que degradam carboidratos estruturais. Carboidrato é a principal fonte de energia dos animais, então eles são absorvidos mais rápidos, né? Em relação aos sinais clínicos, eles podem aparecer de 30 minutos a 4 horas depois, né? Entre os sinais clínicos, a gente tem tremores, né? Fraqueza, a gente também tem dispneia, que é dificuldade para respirar. E em casos mais graves, a gente pode ter até mesmo a morte daquele animal. O tratamento, geralmente, ele é feito com ácidos mais fracos. Por exemplo, o vinagre. É fornecido vinagre para aquele animal para abaixar a quantidade de amônia que tem naquele conteúdo ruminal dele. E em relação, né, à prevenção, a prevenção é você sempre oferecer aos poucos a ureia para aquele animal, para que não seja consumido muito, né? E sempre observar para ver se aquele animal não vai consumir muito sem querer, né? Gerando assim prejudicando a saúde daquele animal. Em relação aos impactos econômicos, como eu tinha falado, né, em casos mais graves, a gente pode ter a morte daquele animal. Se a gente tem a morte daquele animal, aquilo ali gera um impacto muito grande para o produtor, né? Porque já que é um animal de produção. Olá, pessoal. Vou falar para vocês também sobre a laminite. A laminite, ela é a inflamação nas lâminas sensíveis do casco. Ela é frequentemente associada a problemas metabólicos e nutricionais. Essas afecções podais, elas são a terceira maior causa de prejuízos nas fazendas e fica atrás somente da mastite e de problemas reprodutivos. Lembrando que esses problemas podais, eles interferem diretamente na mastite e também nos problemas reprodutivos. E está presente em cerca de 80% das lesões em bovinos. As principais causas, né, da laminite é o consumo excessivo de carboidratos, acidose ruminal, traumas no casco e o manejo. E os sintomas, claudicação, especialmente dos membros anteriores, cascos quentes ao toque, postura anormal, que é para aliviar a dor, e em casos crônicos, deformidade nos cascos. A laminite ela tem 3 estágios: aguda, crônica e subclínica. A laminite aguda ela pode durar 2 dias, e já a fase crônica pode levar até 3 meses. Na fase aguda, a inflamação é súbita e de dor intensa, e na fase crônica, ela leva a deformidade e dificuldade locomotora persistente. O tratamento ele é basicamente feito com anti-inflamatórios não esteroidais, né, os AINES, e também ajuste na dieta para reduzir o amido. A paração corretiva dos cascos também é uma forma de tratamento. E a prevenção ela é basicamente feita com uma dieta equilibrada em fibras adequada, manejo cuidadoso, principalmente em pisos duros, controle da condição metabólica subjacente.
E, como eu disse, né, os impactos econômicos é a redução da mobilidade e da produção. O custo dos tratamentos e dos manejos corretivos também são muito altos. E para finalizar, eu vou falar sobre a cetose, que é um distúrbio metabólico causado pelo excesso de gordura, como fonte de energia devido à deficiência de carboidratos. E as causas é a alta demanda de energia, especialmente em vacas leiteiras pós-parto, e dietas com baixas proporções de carboidrato. Alguns sintomas incluem a perda de apetite, a perda de peso e produção de leite reduzida, cheiro de acetona no hálito ou na urina, e em casos mais graves, sinais neurológicos. E temos dois estágios, a subclínica e a clínica. A subclínica é a perda de peso e produção reduzida sem outros sinais visíveis. A clínica são sinais evidentes de apatia e produção reduzida, né? O tratamento inclui administração de propilenoglicol oral, né? Soluções intravenosas e dietas ricas em energia prontamente disponíveis. E a prevenção é fornecer dietas equilibradas no período de transição, monitorar as condições corporais do animal e uso de suplementos energéticos em vacas de alto risco. E os impactos econômicos também envolve a redução na produção de leite, o alto custo de manejo e de tratamento e a perda produtiva em vacas afetadas. Com isso tudo, a nutrição adequada ela é essencial para a saúde, para o bem-estar, pela produtividade dos bovinos, que influencia diretamente na economia pecuária, né? E as alterações alimentares de todas essas doenças que a gente citou, elas ressaltam a importância de um manejo nutricional e um cuidado ajustado para os rebanhos, né? Porque senão acaba tendo essas perdas econômicas que a gente citou, que não é fácil de suprir. Então, assim, é bom ter a prevenção para que evitar esses tipos de problema e também para ter o bem-estar do animal, né? E é isso, gente. Obrigada.